sufocando essa ira que me invade, tirando a minha paz. Coração quebrado, imundo, cheio de ódio, vozes gritando na minha mente, falando que não dá mais. Vivo inseguro em busca de uma saída, o de baixo me fez cego, falar que eu não sou capaz. Preso em correntes em busca de uma fuga, essa é a consequência dos pecados capitais. Indo atrás de Cristo, procurando saída, e o que eu te peço, me traga de volta à vida. Fala galera, a paz do Senhor a todos, está começando aí mais um ConnectCast. Estamos aqui com um convidado especial, mas antes de falar aqui para vocês o convidado, quero também falar para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Deixa o seu comentário, deixa o seu comentário aí, né, dando ideias pra gente, né, agregando aí para esse trabalho que está sendo direcionado, né, está sendo direcionado pelo Espírito Santo, e estamos aqui, né, fazendo aí a vontade de Deus. E a gente conta aí com a participação de vocês, tá bom? Compartilhe que é importante também, para que os testemunhos, as palavras do Senhor que aqui forem pregadas, né, chegue ao coração de muitos. E antes de começar aqui esse podcast, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria deixar uma palavra ao seu coração que está em Neemias, capítulo de número 9, no versículo de número 19, que diz: Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de fogo nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde havia de ir. Esse Deus é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Um Deus que cuida, um Deus que nos protege e um Deus que nos direciona. E sem demais delongas, né? Está conosco aqui o nosso irmão jovem Arthur. Pai do Senhor, galera, tudo bem? Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui na santa presença dele e estar mais uma vez com meu líder, com meu irmão, Glória com meu pai. O irmão Tiago, eu amo muito ele. É uma amizade aí de alguns anos, mas é uma pessoa que desde o início eu já coloquei no meu coração e levo para a minha vida toda. Amém? Quero desejar aí a paz do Senhor a todos, que essa palavra, que esse vídeo chegue em vários lugares, em várias famílias, em vários jovens, amém? Que Jesus ama todos vocês, amém? Glória a Deus. Você estava falando aí, eu já estava lembrando, né? Do primeiro dia que a gente fez a reunião, não sei se você vai lembrar, da reunião que... Quando o pastor anunciou a nossa liderança lá, né? Eu lembro que você, seu irmão, era um dos jovens que estavam lá. E foi um dos jovens que veio nos abraçar, nos dar o parabéns, nos receber, né? A gente tava com aquele medo, porque ser líder de jovens não é nada fácil. Eu fiz um vídeo esses dias no meu canal. Inclusive, irmãos, vai estar na descrição o link do meu outro canal, tá bom? É um outro canal que eu uso também. É uma fonte aí para levar a palavra de Deus. Corre lá, se inscreva. Voltando pro assunto aqui, para nós não se perder. Eu lembro que a gente tava meio assim inseguro, eu e minha esposa, né? Mas vocês vieram, nos recebeu, isso foi muito bom. E de lá pra cá só foi bênção, né? Só foi experiências trocadas. Glória a Deus. Então, Arthur, vamos conversar um pouco, amém, né? Queria, apesar de já conhecer a sua trajetória, né? Conhecer aí um pouco da sua vida. A gente sempre procurou estar presente com vocês, né? Sim. Como líderes, como irmão. Eu sempre falo para todos os jovens, o Arthur está aqui, ele está de prova, que antes de eu ser um líder, né, eu sou um amigo, eu sou um irmão, eles podem contar comigo para tudo, e a gente junto fazendo a obra, a gente junto enfrentando aí as lutas, as dificuldades, lutas que não são poucas, né? Sim, verdade. Sempre tem Sempre lutas. tem. E assim, a gente sabe que essas lutas vêm, mas para nos fortalecer cada dia mais, né? Sim. E hoje eu trouxe ele aqui porque ele é um jovem, né, novo, né? Bem novo ainda, mas que tem uma experiência bem grande com Deus, tem um testemunho muito lindo. Talvez ele não explane aqui todo o seu testemunho, mas ele vai falar um pouco aí do processo que ele teve com Cristo, né? Desde da sua... Apesar que vocês nasceram no berço evangélico, sim, né? Sim, nós teve um tempo que aí você se afastou. Foi assim que... Não se desviou, saiu de férias por um tempo, né? Sim, sim. Eu nasci aqui em São Simão,
Tipo, eu nasci aqui, meus irmãos. E, tipo, assim que eu completei 5 anos de idade, meu pai brigava muito com minha mãe, tipo, tinha muita confusão. E eu tinha 5, minha irmã tinha 4 e o Ricardo tinha 6 anos. Aí a gente foi embora pra Minas Gerais, pra casa do meu avô. E minha mãe também era da igreja. Minha mãe também, se eu não me engano, era líder de jovem na igreja, na época que tava acontecendo isso. E a gente foi embora pra Minas. E lá, tipo, não tem igreja evangélica, tipo, não tem nada evangélico na cidade que eu morava. Só tinha igreja, tipo outras igrejas, sem ser, tipo, da nossa religião. Assim. E... Passados delongas, tipo, a gente foi se afastando, tipo, a gente era pequeno, não tinha entendimento da palavra de Deus, não tinha aquele entendimento sobre Jesus, a Bíblia e tal, que a gente era bem pequeno. Mas minha mãe sempre, tipo, desde pequeno ensinou o que é certo, o que é errado, o que, tipo, o que a Bíblia diz, o que Jesus diz. Minha mãe, mesmo sendo desviada, nos aconselhava a seguir Cristo, nos aconselhava que Cristo era a salvação, que, tipo, enfim, não adorar outros santos, mas sim Jesus, que é o Rei dos Reis, amém? E passado delongas, a gente ficou, se eu não me engano, 10, 11 anos lá em Minas. E a gente teve uma infância bem, vamos dizer assim, sofrida, que assim que eu completei 7, 8 anos, eu já comecei a trabalhar. Tipo, na fabricação de carvão, com lenha e tal, eu e meu irmão. Com 9, 10 anos. Com 7, 8 anos. 7, 8 anos, olha sim. só. Você e seu irmão. Meu irmão e o Ricardo. Aí... a gente começou a trabalhar, só que, tipo, a gente trabalhava pra minha casa. Entende? Tipo, eu não trabalhava pra comprar alguma coisa, pra comprar isso, pra comprar aquilo. Eu trabalhava pra ajudar minha mãe em casa. Sustento de casa. E mesmo assim, o carvão lá não é muito caro. As coisas, tipo, não tem um preço acessível pra comprar as coisas, sabe? Sim. Tipo, de vez em quando faltava isso, faltava aquilo. Mas sempre o arroz e feijão tinha. Minha mãe sempre conseguia nos sustentar com arroz e feijão, nunca faltava. E a gente foi se desviando do caminho de Deus. E eu vou usar meu irmão como exemplo também. Meu irmão, tipo, ele mudava muito de cidade. Ele já foi pro Mato Grosso, foi morar em São Francisco, na cidade de lá. E ele aceitou Jesus primeiro que eu. Ele se batizou primeiro que eu. Mas, tipo, em meio dele sair da igreja, da cidade, e foi conviver conosco lá na zona rural, ele acabou se desviando. Ele saiu da presença de Deus, se desviou. E, tipo, a gente ficou normal. E pra gente tudo aquilo era normal. E minha mãe viu que a gente tava crescendo, viu que o Ricardo tava crescendo muito. Tipo, crescendo, e lá não tem futuro. Tipo, não tem futuro de escola, não tem futuro de trabalho. A única coisa... escasso, é bem escasso. Tipo, não tem nada de emprego lá, nada. É bem difícil mesmo. Faculdade não tem, sabe? Era bem afastado de tudo que hoje em dia a gente tem aqui. E... mãe viu que tava faltando isso na gente, faltando estudo, faltando trabalho, faltando futuro. E mãe decidiu voltar embora pra cá. E nisso, que eu esqueci de falar desde o início, eu também... mãe teve o meu irmãozinho, Alejandro, pequenininho. É uma benção, né? Abraço, Alejandro. Atentado que sou, hein, Alejandro? E nisso, tipo, a gente veio pra São Simão. E chegou aqui... eu ia na igreja de vez em quando. Tipo, não queria ir no culto. Nossa, pra mim o culto era muito chato antes. Tipo, eu chegava em casa, a Rosinha mandava mensagem: Arthur, vai pro culto hoje. E ficava pegando no meu pé. E eu falava sempre com ela: não, vó, eu vou. Chegava em cima da hora, eu falava que não ia. Só pra ela parar de ficar me enchendo, porque eu, tipo, não queria igreja. Eu achava que tudo aquilo pra mim era chato. Eu achava que, tipo, eu deveria aproveitar mais o mundo do que antes ir pra igreja, entende? Eu sabia que Jesus era aquela fase da fase do adolescente pra juventude, né? É isso aí mesmo. E, tipo, eu não queria ir pra igreja. Eu não queria de jeito nenhum ir pra igreja, nem eu, nem meus irmãos. E Ricardo já ia. Ricardo ia mais que eu. E nisso eu fui... antes de eu assumir a liderança, eu tinha uma vaga lembrança, porque assim, a gente não tinha tanto contato com os jovens, né? Inclusive, um dos retiros que eu participei, ainda fora da liderança, acho que vocês não participaram. Né? Não. Eu fui ter mais contato com vocês mesmo quando começou esse processo de eu estar indo da liderança. E o Ricardo ia mais, então? Ricardo ia mais que eu. Ricardo ia mais que eu, e a Ana Rosa também não ia. A Ana Rosa ia bem poucas vezes. Aí, passado algum tempo, eu lembro que eu fui, se não me engano, um domingo. Só que o senhor ainda não era líder. Aí eu fui um domingo: senhor, senta ali com os jovens e tal, me ajudando, falando comigo. E eu, tá bom, tipo... refresca a minha memória. Refresca a minha memória, irmão. Eu peguei 2 vezes Covid, então eles falam que... Mas eu lembro. Tava o senhor,
A Bela, e a Belinha também me chamou uma vez, a Belinha Sei. do João Pipoca, me chamou uma vez pra sentar lá também. E a Andressa também, que hoje é minha namorada, me chamou uma vez. Me chamou pra sentar lá uma vez também. Tipo, eu ficava com bastante Acho que ela já vergonha. tava de olho no C desde essa época, né? Aí, Propósito de Deus. é propósito de Deus. Aí, tipo, passado um tempo, eu, tipo, indo pra igreja, convivendo, aí teve um dia que era pra ter o congresso. O Ricardo tava indo e eu não, nessa época. Ricardo tava indo e eu não. Aí, Ricardo, ô, vamos no congresso, lá no ensaio do congresso, lá no Bento Quirino. Uhum. Aí eu, não, tá bom, vamos e tal. Aí eu falei, eu ainda tinha falado com minha mãe, mãe, eu não quero ir, nossa, eu não faço parte dos jovens, sabe? Eu não quero, tipo, ficar me envolvendo. Aí minha mãe falou assim, Arthur, vai que, tipo, vai que você gosta, sabe? Vai que tem alguma coisa de interessante pra você lá e tal. E eu falei assim, não, beleza, eu vou. Eu era daquele jeito, tipo, eu era muito acanhado no começo, eu tinha bastante vergonha. E eu sou assim, tipo, se eu chegar num lugar que eu não conheço ninguém, que eu não conheço o território, tipo, eu fico muito na minha. E antes eu era assim, até na igreja, e juntamente com os jovens, com todo mundo, que eu não tinha intimidade com ninguém. E a gente foi ensaiar um hino, se eu não me engano, não era algo novo. Eu esqueci o nome do hino que a gente foi ensaiar lá. E, tipo, eu senti uma coisa que eu nunca senti antes, sabe? Tipo, na hora do hino, na hora do louvor, a gente louvando, eu senti uma coisa que, tipo, que preenchia todo aquele vazio que eu tinha, sabe? Tipo, aquela coisa do mundo que eu carregava, tipo, aquela culpa muitas das vezes que, tipo, mesmo eu não estando na igreja, Você com sentia. eu sentia, as coisas que eu fazia, eu sentia que eu tava errado, eu sentia que eu tava, tipo, a ponto de cair num buraco, sabe? Sei. Tipo, a ponto de cair em um lugar bem obscuro, bem fundo, tipo, eu não ia conseguir me levantar. Uhum. E quando eu fui nesse ensaio, tipo, eu senti um arder no meu coração e, tipo, uma felicidade muito grande. Eu falei assim, nossa, mano, eu tenho que aceitar Jesus, velho. Esse Jesus que, tipo, todos os jovens aqui têm, toda essa felicidade que eles estão cantando aqui, e eu tô me sentindo assim, eu preciso ter essa felicidade que eles têm. E antes eu, tipo, fazia risco na sobrancelha, usava brinco. É a moda do mundo, né? É a moda do mundo. Eu vim sobrecarregado com as coisas do mundo. E eu falei assim, eu tenho que aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus. Aí eu cheguei em casa nesse dia à noite e falei com a mãe, eu quero ir pra igreja, mãe, eu quero batizar. Eu quero ir pra igreja, eu quero batizar, eu quero abandonar essas coisas, tudo que eu tenho. E a partir do momento que eu falei isso, minha mãe apoiou. E aquelas coisas que eu tinha, brinco que eu tinha, vários brincos em casa, corrente, pulseira, tudo que eu fazia antes, as coisas ruins, eu joguei fora. Glória a Deus. Eu fui lá no fundo, queimei as coisas que eu não queria. As coisas que eu carregava, tipo, do passado, que me fazia lembrar daquilo que eu fazia antes, sabe? Eu eliminei tudo. É o processo de conversão, né? É, o processo de Verdadeiro conversão. E, tipo, aí eu abandonei tudo. Comecei a ir pra igreja. E parece que quando eu comecei a ir pra igreja, as coisas parece que, tipo, piorou mais. Aumentou a luta. Aumentou mais e a gente teve a carreata, teve A Marcha pra Jesus. a Marcha pra Jesus, teve o evangelismo lá em Bento Quirino, que a gente foi também entregar os panfletinhos. Aham. Que foi o ônibus que a gente, na época do congresso. E, tipo, pra mim foi uma coisa, tipo, muito boa. Às vezes eu me cansava das coisas que eu fazia pra Jesus. Tipo, eu corria aqui e ali, ia pra igreja. Tipo, não tinha locomoção antes, não tinha bicicleta, não tinha aquilo. Mas eu era muito mais feliz fazendo essas coisas por Jesus do que eu era antes sem fazer nada, entende? Uhum. Você era preenchido, né? É, eu era preenchido. E o interessante você entrar nesse assunto, né? Desde o começo, eu tinha aquele receio de ir para a igreja, de me envolver, naquele medo. Isso é o que o inimigo coloca nos nossos corações, aquele medo, aquele receio da gente se envolver nas coisas de Deus. Por quê? Porque o inimigo sabe que quando a gente se envolve, o Espírito Santo toma conta da nossa vida, ele nos preenche. E muitos jovens hoje não voltam para os caminhos do Senhor porque tem esse receio, tem esse medo de voltar para Cristo, tem essa vergonha, a culpa, né, o peso da culpa. Mas é um processo assim, é um degrau. É um degrau que quando você toma a atitude de passar por esse degrau, o Espírito Santo começa a direcionar a sua vida novamente. Você viu que ele disse aqui que ele se sentiu preenchido, uma alegria que ele nunca havia sentido. As experiências que o Espírito Santo nos proporciona, né, na nossa caminhada quando a gente se entrega verdadeiramente. Você vê o processo da conversão dele, ele deixou tudo de lado. E isso agrada muito o coração de Deus, E mesmo as lutas aumentando, porque isso também faz parte do processo, Sim. né? Quando a gente se entrega para os caminhos do Senhor, a gente não vai viver uma vida
bela e plena. Não, a gente vai passar lutas e vai passar dificuldades, mas o mais importante é isso, que mesmo diante das lutas, das dificuldades, a gente tá com Cristo ali, a gente sente aquela injeção de ânimo através da palavra, aquele alívio, né? A gente vai pro culto e sente a presença de Deus, é muito bom, isso é muito bom mesmo. Isso é verdade mesmo. E depois aí... só alegria. Só bênção. Aí você começou a se envolver mais. Comecei a se envolver mais. Eu ainda não estava na liderança, né? Não tava. Tipo, já? A partir de que passou o congresso, passou um tempo assim que eu comecei a pegar firme na igreja. Foi a época que nós estávamos num culto, aí acabou o culto, estavam todos os jovens lá sentados na cadeira, aí apresentou o senhor e a irmã Lenira. Ah, sim. Aí a gente levantou, abraçou. E foi a época também que começou a gente fazer vídeo, tipo no cruzeiro. Verdade. A gente tinha um projeto, né? Lágrimas no Altar. Sim, verdade. E a gente gravava vídeos, isso também era muito bom. A gente ia desanimado, ria que só. Os mosquitos. Café. Livre. Era muito bom. E a gente precisa voltar a isso. Amém, verdade. Glória a Deus. E o interessante, né? Eu acompanhei todo o seu processo. E o interessante é que quando a gente passou por um processo, né, no grupo de jovens, sim, verdade. que a gente perdeu alguns músicos, né, foram para uma outra denominação, e o Espírito Santo deu uma despertada, tanto em você quanto no Pedro, né? Pedro. Isso foi muito bom também para vocês, espiritual. Conta um pouco pra gente. Né? Isso, verdade. E a partir do momento que o irmão Thiago tomou a liderança, eu já comecei a pegar muita intimidade com ele, com a irmã Lenira. Eu comecei a frequentar aqui na casa dele. E tipo, a gente pegou a amizade muito rápido. Parece que a gente combinava em algumas coisas assim. E a gente pegou a intimidade muito rápido. E nisso, que eu comecei a servir a Deus, tipo, eu passei por um período que eu tive que abandonar tudo que eu fazia e começar a seguir Cristo verdadeiramente. E a partir do momento que aconteceu isso, Jesus, ele me preparou. Jesus me preparou o emprego, Jesus me preparou uma namorada, Jesus me preparou uma família, meus irmãos. E glória a Deus, hoje eu estou na casa dele, na presença dele. E voltando a um pouco o que o irmão Thiago falou, e eu comecei a pegar firme primeiro, depois que eu batizei, eu comecei a pegar... Eu era o irmão da galeria. Sonoplasta. O irmão da galeria. Essa foi boa, o irmão da galeria. Eu ficava na galeria. Tipo, eu ficava passando os slides, fazia o hino, copiava tudo. O Pedro também me ajudava bastante. Quando eu comecei, o irmão Freitas me ajudou bastante. E eu comecei, tipo, eu ficava na galeria. Enquanto isso, que nem o senhor falou, eram os músicos. Era o Isaac, os músicos de antigamente na igreja. Aí aconteceu esse processo deles montaram outra igreja e tal, aí esses músicos saíram da nossa igreja e foram para outra. E ficou sem música na nossa igreja. Só que antes disso, o Pedro começou a dar aula de bateria pro Raul. Primeiramente pro Raul. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho uma vontade imensa de tocar bateria, velho. Eu quero tocar muito bateria. E minha mãe ficava muito brava comigo, porque lá em casa tinha umas tampas de panela. Das panelas. Ela fez esse vídeo lá no Retiro. Amassava tudo, meu Deus. E eu pegava, começava a bater nessas panelas, sabe? Tipo, eu gosto muito de barulho, de fazer barulho, essas coisas. Quem me conhece sabe que onde eu chego eu gosto de não tumultuar, mas fazer todas as pessoas rirem. Sabe, viu? Olha, força no braço. E ao passar desse processo, ó, pra você ver como é que Deus, tipo, quando Deus tem um propósito na nossa vida, tipo, nada tira o processo que Deus tem na minha e na sua vida. Tudo pode acontecer, mas tudo que acontece é por favor da promessa de Deus. É tudo o que indica para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. E antes disso, toda vez que eu ia na escola dominical, eu pegava vídeo no YouTube do celular como que toca bateria, que eu não sabia tocar. Aí, toda vez que eu chegava na escola dominical pra tocar, não tinha ensaio. Que tipo, quando tinha ensaio, eu pegava bateria e treinar, não tinha ensaio. Eu nunca tinha subido numa bateria pra tocar. Aí eu, tipo, falei assim, mano, eu vou desistir de tocar bateria, eu vou parar um pouco. Aí o Pedro começou a dar aula pro Raul, e eu peguei e mandei mensagem pro Pedro. Eu falei assim, ô Pedro, você pode começar a dar aula de bateria pra mim? Ah, Pedro, vai ser um privilégio dar aula pra você e tal, senão beleza. Aí nós começou a ter aula, aí o Raul desistiu. O Raul desistiu e eu continuei. O Raul desistiu, eu continuei.
E o Pedro me deu umas aulinhas o Pedro me deu o máximo, acho que umas 3, 4 aulas. Eu, tipo, já comecei a tocar hino da harpa sozinho já. Já fui tocando, eu escolhi o hino, começava a tocar. O hino não, né? O nosso hino da escola dominical também. E começava a tocar. Aí todo culto eu tocava 1, 2, todo culto eu tocava 1, 2. E quando o Pedro já veio, eu já tava tomando conta da bateria. E a gente marcava muito ensaio, eu e ele. Marcava ensaio, tipo, de dia de semana, fim de semana, pra gente ir na igreja pra tentar aprender mais um com o outro, eu e o Pedro. E passando esse tempo, começando a tocar. Chegou numa Santa Ceia. Eu já sabia tocar. E tava sem músico na igreja já. Aí o irmão Arnaldo chegou pra mim: ô Arthur, eu quero passar a galeria para suas mãos, a galeria da igreja. E eu quero saber o seguinte: o que você acha? Você acha que você está pronto? Você quer pegar a galeria aqui verdadeiramente? Se você quer ficar aqui? Porque eu quero descer lá para baixo para ficar com os obreiros lá embaixo. E eu preciso de alguém para ficar aqui. E eu falei assim: ô irmão Arnaldo, pode perguntar para ele. Eu falei com essas palavras para ele: senhor irmão Arnaldo, eu tô começando a tocar bateria. Eu lembro, acho que você comentou comigo, lembra? Foi. Você conversou, você estava sentindo, né? Eu lembro. Eu falei: senhor irmão Arnaldo, eu vou orar hoje no culto. E Deus vai me dar uma resposta pra mim, para ver se é pra mim ficar na galeria ou na bateria. Uhum. E nisso, no começar do culto... Aí Deus usou, acho que a Kailane. Anelise. Isso, Anelise, tinha falado. E no começo do culto, eu comecei a orar. Orando. Deus me responde, eu preciso de uma resposta. Deus me responde, eu preciso de uma resposta. Isso estava quase perto do fim do ano já. Uhum. Eu preciso de uma resposta, E, enfim, eu parei de orar. E eu tava com aquilo no coração. Eu falei assim: Deus vai me dar uma resposta. É pra mim ficar na bateria ou na galeria. Deus vai me dar a resposta. E nisso acabou o culto. E eu saí lá pra fora. E nisso que eu saí lá pra fora, tipo, toda vez que eu saía, eu abraçava a Annelise. Tipo, eu saía na porta da igreja, a Annelise já tava, eu abraçava a Annelise, cumprimentava todo mundo e tal. Só que eu não encontrei a Annelise na porta da igreja. Uhum. E eu saí pra fora normal, tipo, tava normal. Aí eu parei onde nós fica ali do lado de cima da igreja, ali que você falou que o cantinho. Ele some da porta da igreja e já sei onde achar eles. Aí a gente tava lá. Aí a Annelise chegou em mim tremendo. Tipo, eu vi ela vindo no meu rumo. Só que, tipo, não parecia a aparência dela, sabe? Ela tava vindo, tipo, ela chegou em mim assim, ela tava tremendo, chorando. Aí eu falei assim: ô Annelise, o que foi? E ela, tipo, só olhou pra mim e falou assim: ó, Deus mandou te dizer que é pra você ficar na bateria, que é pra você não parar, que é pra você continuar. E que Ele vai abençoar sua trajetória, vai abençoar sua vida, mas que vai vir muitas lutas pra você, mas que é pra você não desistir, pra você continuar, que Ele vai te abençoar. Ele falou desse jeito pra mim. E nisso, tipo, eu fiquei parado um tempo assim, sabe? Fiquei pensando. E eu agradeci a Deus: ô Deus, obrigado pela resposta. Obrigado pela resposta, abracei ele e tal. Resposta de oração. Foi resposta de oração. E, tipo, nisso eu saí com os jovens nesse mesmo dia. E eu já tava começando, tipo, me aproximar mais da Andressa época. Uhum. Eu me aproximava mais da Andressa época. E, tipo, foi tudo pra mim. Aí eu, tipo, sempre, tipo, o diabo coloca na sua mente aquela dúvida. Se é pra você mesmo, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que foi, tipo, sabe, essas coisas assim? E no outro dia, era domingo, à noite. Eu falei assim: oh Deus, foi realmente o Senhor mesmo que falou comigo? Tipo, será que foi o Senhor mesmo que falou que é pra mim ficar na bateria ficar na bateria do que ficar na galeria? E, tipo, nisso eu fiquei chorando muito lá em cima na galeria. Eu terminava de tocar, subir pra galeria, eu chorava muito lá em cima. E a Belinha também tava nos jovens nessa época. A Belinha subiu lá em cima: Arthur, o que tá acontecendo com você e tal? Eu falei assim: não é nada. Eu sempre falava não é nada. E tava chorando comigo mesmo ali. E no final do culto eu cheguei na Annelise. A Annelise foi, eu cheguei, abracei ela. Eu falei assim: ô Annelise, o que você falou pra mim ontem? Eu perguntei pra ela: o que você falou pra mim ontem? E ela olhou assim pra mim: Arthur, de ontem, o que eu falei pra você eu não lembro nada. Ela falou pra mim: eu não lembro mais nada porque não fui eu que te falei. Ela falou isso pra mim. Uhum. E eu falei assim: tá bom então, aí glória a Deus. Aí a partir do momento que eu obtive essa resposta, eu tô na bateria até hoje. Tá uma bênção, glória a Deus. Tá no louvor aí. E isso alegra o nosso coração, né? Porque a gente vê a evolução espiritual de vocês, né? Por mais que vocês tenham passado grandes lutas aí, dificuldades. Sim. E a gente vê vocês firmes, isso é muito bom. E isso eu sempre falo, né? Falo com o Pedro, falo com os outros jovens também, que é um incentivando o outro. Sim. É um motivando o outro. Verdade. Né? E no decorrer, irmãos,
E Deus foi abençoando, Deus tá abençoando ainda, Uhum. né? Hoje tá uma bênção, né? Às vezes tem que dar um puxão de orelha, mas tô brincando. Glória a Deus, eles são uma bênção, Amém. né? A gente sempre tá junto aí fazendo a obra de Deus, sempre que precisa eles estão dispostos aí, tanto ele quanto o Ricardo, né? Um abraço pro Ricardo, vamos trazer o Ricardo aqui também. Amém. Esses nomes que eles estão falando aí, Pedro, Arthur, Raul, esses irmãos aí a gente vai trazer aqui pra bater um papo, conversar, tá? Vocês vão ficar por dentro aí de todo o grupo aí, Sim, em nome verdade. de Jesus. Em nome de Jesus. Então fala um pouco aí do processo do começo do seu namoro. Também é uma bênção de Aham, Deus, né? É sim. um propósito de Deus que a Andressa aí tá pra te fortalecer, tá te ajudar, né? Amém. Sim, é verdade. E, igual eu tava falando com os irmãos que, tipo, Deus abençoou minha vida bastante. E ao decorrer desse tempo, assim que eu me converti, passou um tempo e Jesus me deu um emprego que eu nunca imaginava. Pra vocês terem noção, tipo, eu não mandei currículo, não fiz nada, eu só mandei mensagem pra irmã Kátia Amaral, da padaria Delícias e Pães. Eu mandei mensagem pra ela e ela me abriu uma porta de emprego. Falou, não, que eu, tipo, falei que tava precisando de um emprego e tal. Ela falou que ia ver com o esposo dela, que é o Alex. E passou, acho que no máximo 15 dias, assim, mais ou menos, eu já comecei a trabalhar lá. E graças a Deus, pela glória de Deus, eu tô lá até hoje. Eu comecei na padaria normal como padeiro. E o Alex estava na confeitaria. O Alex também não queria ficar mais na confeitaria. Aí o Alex passou a confeitaria pra minha mão. E graças a Deus, hoje eu sou confeiteiro daquela padaria lá, pela glória de Deus. E eu tô registrado. Tô registrado como confeiteiro. E eu falo isso, irmãos, não é pra minha glória, não é pra engrandecer meu nome, mas sim pra engrandecer o nome de Deus. Porque se eu for olhar pro meu passado, pra tudo que eu tenho hoje, Deus foi muito fiel na minha vida. Deus é fiel na minha vida até hoje. E eu glorifico a Deus por tudo. Deus me deu bicicleta, Deus me deu uma casa boa pra mim morar, Deus me deu uma bateria nova, Deus me deu várias coisas, me deu roupa que eu não tinha. E graças a Deus hoje eu tô em uma condição boa. E Deus não tem deixado faltar nada na minha vida. Glória a Deus. Se continuar nesses caminhos, nesse passo, Deus ele vai te surpreender cada dia mais. Cada Amém. dia mais. E vamos lá, vamos falar um pouco da Andressa agora. Chegou! Ô, Andressa, segura aí, viu? Vamos falar um pouco da Andressa agora. Eu e a Andressa, tipo, assim que eu cheguei na igreja, igual eu falei, eu comecei a pegar um pouco de amizade Tá com acabando ela. minha Coca-Cola. A minha também. Continua, fala da Andressa aí. É só pra ela acalmar o coração dela ali. E eu comecei a conversar com ela. Passou um tempo, eu comecei a conversar com ela. Pra vocês terem noção, a gente começou a conversar através de um jogo. Tem um jogo que na internet que chama 8 Ball que é um jogo de sinuca. Sabe? Um joguinho de sinuca ali normal. E a gente começava, tipo, a gente já tinha amizade, a gente começou a jogar esse jogo, aí um ligava pro outro. Eu ia bastante na casa dela, tipo, eu me identifiquei muito com o Marcelo e com a Eliana, que é os pais dela. E, tipo, a gente pegou uma amizade muito boa. Eu, o Marcelo, a Eliana, a Eduardo, o Mateuzinho gosta bastante de mim também. É uma benção. Tá tocando hoje bateria também, é meu aluno, graças a Deus. E ele gosta muito de mim. Detalhe, você já é professor, então, né? Benção. Glória a Deus. Aí a gente começou a conversar e a gente ficou um ano. A gente começou em abril do ano passado. Começamos a, tipo, pegar amizade forte mesmo. Tipo, as pessoas falavam que a gente tava namorando, só que a gente não assumia, sabe? Tipo, a gente tava muito próximo, mas a gente nunca tinha ficado nem nada, mas a gente era muito próximo como amigo. E nisso, passando tempo, a gente era muito próximo. Eu já frequentava a casa dela, ela frequentava a minha. E teve um dia que eu falei com ela, eu falei assim, ô vida, vamos namorar. A gente já pode namorar e tal, ela concordou. E eu falei assim, ó, vamos conversar com o nosso líder, que eu vim aqui naquele dia conversar com o senhor. Conversar com a Melenira, fui conversar com o pastor, com os pais dela. Deixa eu contar um pouquinho, né? Eles vieram aqui conversar com a gente. A gente já tava meio por dentro da situação, a gente tava meio de olho. Eles vieram aqui, sentaram na sala, conversaram, né? De princípio a gente falou, é uma benção, né? Já oraram e tal. Deus vai abençoar, mas tem que conversar com o nosso pastor também. O Arthur, ai, sério? Aquele medo, o pastor não vai me deixar namorar. Foi. Mas assim, a gente como líder, a gente orienta, a gente aconselha, mas a gente é sempre obediente aos nossos pastores, ao nosso pastor, né? Falei pra eles, ó, conversa com o pastor, que é o anjo da igreja e tal, é ele que tem uma visão muito mais além da nossa. Sim.
Aí ele ficou meio com medo assim, mas foram conversar com o pastor, né? Levaram a irmã Eliana junto, né? Vamos levar a mãe. Oi, aquele dia eu fiquei com medo. Vou conversar pros irmãos que eu fiquei bastante com medo. Assim que acabou o culto, fui a Andressa lá conversar com o pastor. Pálido. Eu não conseguia nem falar, irmão. Já comecei a dar uma travada. E o pastor olhou pra mim e falou, ó... É uma benção vocês namorarem agora, tipo, eu aconselho, é isso que vocês têm que fazer mesmo, mas... Ele falou assim pra mim, não troque nada por Jesus. Não troque nada, tipo, não troque festa, saidinha, nada. No lugar de vocês virem pra igreja, em vez de vocês fazerem isso, vem pra igreja, se fortificam. Porque se vocês solteiros, vocês já tinham lutas, imagina vocês namorando, vocês vão ter mais. Eu falei assim, amém, pastor. E aí o pastor autorizou e a gente começou a namorar. E até aqui, irmãos, tem sido bênção, graças a Deus. Glória a Deus. E é caminhando agora pra noivar, Amém. pra casar. Mas não leve ela na carriola, pelo amor de Deus. Esse dia ele postou uma foto. Eu vou falar. Deus, de uma foto, né? É um meme aí da internet. De uma carriola, o rapaz levando a mulher na carriola e as mudanças na carriola. Glória a Deus. Você vai levar ela numa Lamborghini ou profetizar em nome de Jesus. Em nome eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe mais um podcast aí. Amém, a gente glória a Deus. ouviu aí a história do nosso irmão, do nosso jovem Arthur Santana. Amém. Deus abençoe. Ele tem muito mais para contar, mas como a gente não quer estender muito aí os nossos ConnectCast, a gente vai parando por aqui. Mas antes, eu queria convidar ele para estar deixando uma palavra para vocês jovens que hoje estão longe dos caminhos do Senhor ou que estão nos caminhos do Senhor, mas estão desanimados, estão pensando em desistir. Eu queria que ele deixasse uma palavra aí ao coração de todos vocês. Amém. Irmãos, primeiramente eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, versículo 12, depois o 16, o 17 e o 18, que diz assim, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. O versículo 16 agora. Este é o processo que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seus entendimentos, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. E a palavra que eu quero deixar para os jovens hoje, é que vocês não troquem Jesus por nada. Jesus tem o melhor para mim, para você, hoje e sempre. E Jesus, ele não pagou um preço nem com ouro, nem com prata, mas sim com o seu próprio sangue, com o seu próprio corpo. Aleluia. Amém? E a palavra que eu vou deixar para os jovens de hoje em dia é: não abandone Jesus por nada. Por mais que seja sua dificuldade, por mais que seja, sua luta, seja dentro de casa, na sua família ou na escola, não troque Jesus por nada. Jesus ama você de uma forma, irmãos, que a gente não imagina. Jesus tem um coração tão grande por nós de uma forma que você não imagina. Amém? Mesmo que você peque, que você, pense em desistir, que você pense em parar, não pare, porque Jesus não parou por nada por mim e por você, para que eu e você estivesse aqui hoje. Amém? Então, não abandone Jesus, porque Jesus ama muito você. Amém? Glória a Deus. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar aquele. Você não vai parar. Glória a Deus, irmãos. Essa é a mensagem do nosso irmão Arthur Santana aos seus corações. Então não desiste. Por mais que você caia, tropece na caminhada, não é para você parar. Continue. Que nós servimos um Deus misericordioso, como foi a palavra que eu li aqui no começo. A misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Ele está cuidando da sua vida, está cuidando da sua família, está cuidando dos seus. Então não desista, tá bom? Amém. Quero agradecer, Arthur, por você ter vindo aqui, contado aí essa história maravilhosa, esse testemunho, né? Amém, glória a Deus. Processo que você passou com Cristo. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe muito, muito mais aí futuramente na nossa caminhada. Tenho certeza que Deus tem algo muito grande para você, para Andressa, para o seu ministério, tá bom? Amém, Deus abençoe. Irmãos, é isso aí.
mais um ConnectCast com você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e vamos ficando por aqui, tá bom? Um grande abraço, beijão no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus Vivo abençoe. inseguro em busca de uma saída, o de baixo me fez cego, falar que eu não sou capaz. Preso em correntes em busca de uma fuga, essa é a consequência dos pecados capitais.